livros para falar sobre o meio ambiente com as crianças. Desmatamento, poluição e outros assuntos que envolvem esse tema são muito importantes e precisam ser falados e discutidos com todas as pessoas e principalmente com as crianças, né? Porque lá, desde pequenininho, que a gente vai ensinando os bons hábitos e os bons princípios para esse relacionamento com a natureza. E neste vídeo aqui você vai conhecer 6 livros muito legais e muito diferentes para te ajudar a puxar essas conversas com os pequenos. Olá, eu sou a Bel e aqui no meu canal você aprende a usar os livros infantis para transformar a vida e a infância do seu filho. Aqui eu falo sobre leitura em família, que além de muitas outras coisas, nos dá a oportunidade de conversar com as crianças através de boas histórias. Um dos temas de livros mais pedidos para mim lá no Instagram, principalmente até por professoras, está relacionado à natureza, aos cuidados com a natureza, né? A preocupação com desmatamento, com poluição. Esse é um assunto que já apareceu aqui no canal, tem um vídeo que eu vou deixar aqui, vocês podem ver no final. A gente acha super bonitinho quando as crianças voltam da escola nos corrigindo e dizendo que a gente não pode jogar lixo no chão, né? E tentando mudar os hábitos que tem na nossa casa. E isso acontece porque na escola o tema do meio ambiente é muito trabalhado, mas ele só vai realmente entrar no coração das crianças e mudar elas e fazer com que elas sejam adultos responsáveis se isso caminhar em casa também, se isso também acontecer em casa. Então aproveite para falar sobre esse assunto em casa com seus filhos e reforçar aquilo que eles vão aprender na escola. Eu lembro muito que na minha infância esse era um assunto muito presente na escola, né, nas aulas, e sempre fez muito sentido para mim, principalmente porque isso sempre caminhava com a educação que eu já tinha em casa. Meus pais, meu pai principalmente, sempre teve uma preocupação muito grande com a natureza, com a preservação da natureza, e sempre passou isso para mim. E eu, inocente que fui, inocente que sou, sempre achei que todas as pessoas, assim como eu, tinham aprendido na escola que a gente não joga lixo no chão, que a gente não põe fogo no lixo para ele queimar e sumir, né? Mas você também deve perceber que por mais que todas as crianças tenham ouvido isso em algum lugar na escola, lá nos anos 90, nos anos 2000 e continuem ouvindo, né, até hoje, isso não faz tanta diferença na sua formação. Esses dias mesmo eu vi, não sei se vocês viram também, que teve um casal que foi fazer o seu chá revelação e que achou legal revelar o sexo do bebê pintando uma cachoeira. As pessoas perderam a noção de que se a gente não cuidar da natureza, a gente tá fazendo mal a nós mesmos, né? Porque se a gente não cuida do ar, se a gente não cuida da água, se a gente não cuida dos animais, isso tudo vai refletir na nossa vida também. Isso tudo vai nos trazer muitos problemas. Já tem nos trazido e vai nos trazer cada vez mais. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo são 6 livros que nos ajudam a trazer essa conversa com as crianças. Eu cresci tendo muito contato direto com a natureza, então esse era um assunto sempre muito frequente. E os livros, eles trazem esse contato pra gente aí pra dentro de casa, pra segurança do nosso lar, independente de onde a gente estiver. E aqui eu tenho 6 livros que falam de diferentes assuntos. Vamos começar pelo livro mais emocionante, mais tocante e assim, mais profundo. Estou falando deste aqui, Um Dia, um Rio, que é um livro de Léo Cunha, ilustrado pelo André Neves. Esse livro aqui, ele é super emocionante, é um livro lindo, assim, um livro que faz a gente dar até uma, sabe assim, mexe com o coração. E ele fala de um momento muito triste que você provavelmente assistiu, né, que eu assisti bem de perto, que foi o desastre de Mariana. Ele conta a história do Rio Doce, é um livro em homenagem ao Rio Doce, e a todo mundo que acabou se perdendo por lá, né? Acabou perdendo coisas, acabou perdendo pessoas e tal. É um livro super emocionante que faz a gente chorar um pouquinho, assim, mas é uma conversa muito importante sobre a poluição das águas, e é um assunto, né, que infelizmente não parou lá no desastre de Mariana, continua acontecendo e ainda pode acontecer em outros lugares, então é um livro bem interessante pra gente trazer para as crianças para conversar, né, quando esse assunto surgir em casa. Outro livro que fala sobre desmatamento é um livro que é muito mais divertido, que é este aqui, Monstro Papa Palmeiras, do Di Pacho, que foi editado pela Kaikai. Esse livro eu recebi pelo Clube Quindim. Inclusive, se você quiser assinar o Clube Quindim e quiser desconto, pode usar o meu cupom, é Conta Outra, e dá 30% de desconto no primeiro mês de assinatura, certo? Aproveita! Esse livro aqui, ele é super bem humorado. Ele tem essa luva, né, que é essa capa que sai assim,
E essa luva, ela parece uns dentes que são os mesmos dentes do monstro Papa Palmeiras, que está aqui dentro da história. O monstro Papa Palmeiras começa assim bem pequenininho e a história vai dizendo que ele gosta de comer palmeiras. Todo tipo de palmeira. E ele vai comendo, até acabar com tudo. Mas o monstro Papa Palmeiras gosta mais de uma outra coisa que acontece depois que ele come todas as palmeiras. Ele gosta mesmo de pegar aquilo que ele consegue fazer com as palmeiras, a transformação delas, e vender. O monstro Papa Palmeiras é um monstro bem ganancioso. Ele come todas as palmeiras e depois vende para quem precisa dessa outra coisa que ele faz. E aí ele fica assim, bem feliz. É um livro que é engraçado, né? Traz um tom cômico para isso, mas aborda um assunto que é bem sério, né? Que é esse desmatamento descontrolado pela simples ganância. Ele abre a porta para que a gente tenha muitas conversas bem interessantes com as crianças. Agora eu vou mostrar 2 livros que falam sobre a convivência com a natureza. Esse aqui, que eu também recebi do Clube Quindim, A Professora da Floresta e a Grande Serpente, ele conta a história de uma professora que acabou indo trabalhar numa escola que ficava no meio da floresta, uma escola que ficava num povoado indígena. E aí o livro conta a história dessa professora que sai da cidade e vai lá pro meio da floresta e junto com o povo ela vai aprendendo uma outra forma de viver, uma forma de viver respeitando e observando a natureza, uma forma de viver que depende, né, de coabitar com o ambiente. É super interessante, ela tem uma grande transformação, assim, e é bem legal. Nos mostra um outro ponto de vista que é muito distante da gente. Esse outro livro aqui, A Menina que Amava as Plantas, que também é da editora Kaikai, ele já nos leva para um outro lugar, ele nos leva lá para a China e ele fala do relacionamento que as pessoas têm com as plantas, especialmente com as plantas medicinais. Esse livro aqui conta a história de Tu Youyou, da infância de Tu Youyou, que em 2015 recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, porque ela trabalhou nas pesquisas que conseguiram uma cura para a malária através de plantas medicinais da China. E ela partiu da tradição chinesa de usar as plantas para medicina. É uma história bem interessante que nos leva lá para um outro lugar do mundo. Tá gostando de conhecer esses livros? Então aproveita agora e antes de eu mostrar o próximo, e já curte, deixa o seu joinha aqui no vídeo. O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé. Essa história de Estevão Azevedo, que eu também recebi, também conheci por causa do Clube Quindim, ela começa com uma carta para uma neta. E quem escreve essa carta conta a história do dia em que o seu prédio simplesmente deu no pé. Um dia na cidade os prédios começaram a sumir, ó. Aqui a casa sumiu. E tudo foi sumindo, as casas foram sumindo, os prédios foram sumindo, os objetos foram sumindo e no fim a cidade ficou vazia e as pessoas precisaram se mudar. Elas precisaram se mudar para a mata e elas precisaram começar a viver de um jeito diferente, de um jeito muito mais simples, muito mais próximo à natureza, sem todas aquelas coisas que elas estavam acostumadas. É uma fantasia muito interessante que nos faz pensar em como a gente vive a nossa vida. E por fim, Esta Casa é Minha, um livro de Ana Maria Machado que conta a história de uma família que comprou uma casinha na praia, que era uma casinha super simples, super fofa, que eles amavam ficar. Mas, conforme eles iam ficando naquela casa, eles iam fazendo as suas melhorias, né? Iam colocando TV, iam fazendo festas, colocando música e tal. E aí, todas as coisas que eles curtiam, que eles gostavam que tinham na volta, os passarinhos, os outros animais que apareciam por ali, começaram a sumir, porque tinha muito barulho, tinha muita luz e tal, e eles foram afastando os bichos. Aí teve um dia que eles precisaram viajar, a família viajou, foi pra longe, e a casa ficou meio vazia, meio abandonada, então toda a bicharada voltou. Aí quando eles voltaram, os animais estavam todos ali, e aí eles viram que eles poderiam coabitar, né? E aí eles fizeram algumas mudanças no seu estilo de vida e todo mundo ficou vivendo junto. Essa é uma história que fala sobre essa coabitação, sobre conseguir se sentir em casa, mas também respeitando a casa dos outros.
Os livros sempre nos ajudam a puxar conversas com as crianças, mas as conversas com as crianças, elas não são monólogos, elas não podem ser monólogos só da gente dando sermão. Não, elas precisam ser diálogos. E para que os diálogos aconteçam, a gente precisa saber fazer boas perguntas para as crianças, perguntas realmente interessadas e deixar espaço para que elas falem aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem. E eu falo muito sobre isso, ensino como fazer isso de uma forma bem prática no Leitura em Família, que é o meu programa, o meu curso completo. Vou deixar as informações sobre o Leitura em Família aqui embaixo. No momento, ele está com as inscrições fechadas, mas você pode já se inscrever na lista de espera para saber quando vai ter uma próxima turma. E por hoje é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!